Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui gravar esse vídeo para dar uma aula para vocês sobre o tema da primeira semana do PET 3 de História. O tema dessa aula é a Revolução Haitiana. Eu vou expor para vocês aqui, apresentar para vocês, o PET 3 de História, tá? Do 8º ano. E enquanto eu vou explicando a matéria, eu vou também explicar as atividades do PET 3 da primeira semana, ok? Aí eu vou explicar cada atividade, uma por uma, e aí eu vou explicando a matéria, dando um geralzão, tudo bem? Então, vamos lá para a primeira atividade da primeira semana do PET 3. O tema da primeira semana do PET 3 é a Revolução Haitiana, que eu sublinhei aqui para vocês, ok? Revolução Haitiana. E aqui a gente tem um texto que vai introduzir vocês ao tema da Revolução Haitiana. Logo abaixo vem a primeira questão. Essa primeira questão traz aqui um mapa e eu vou utilizar esse mapa para explicar para vocês, situar vocês, onde fica o Haiti, ou Ilha de Hispaniola, como está aqui no mapa. O Haiti é uma ilha que fica localizada no Mar do Caribe, na América Central. Por que aqui na imagem está descrita como Ilha de Hispaniola? Porque no início da colonização, no século XV, o Haiti e a República Dominicana, que faz parte aqui da atual configuração da ilha, pertenciam à Espanha, ok? Eram colônias da Espanha. E por isso recebeu o nome de Ilha de Hispaniola, ok? Com o passar dos anos, uma parte do território da ilha começou a ser invadida pela França. E aí, a Espanha e a França chegaram a um acordo e 1/3 da ilha, essa parte aqui da ilha, foi cedida à França. A Espanha cedeu essa parte da ilha aqui à França. E essa parte da ilha passou a ser chamada de Ilha de São Domingos, ok? E a outra parte continuou pertencendo à Espanha. Agora, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui uma das características do que foi, agora que vocês já estão localizados geograficamente e sabendo o mínimo de como se deu o início da colonização na América Central, no Caribe, eu vou trazer para vocês aqui das características principais que tornam a Revolução Haitiana um tema muito interessante de ser estudado. Primeiro, a Revolução Haitiana foi a primeira revolta de negros escravizados da África em território americano. Foi o primeiro país da América Espanhola a decretar a independência e a abolir a escravidão. E isso só aconteceu porque foi uma revolta popular, uma revolta que foi protagonizada pelos os negros africanos que foram trazidos à força, escravizados da África. E isso tudo torna a Revolução Haitiana muito especial. Por quê? As revoluções, as revoltas de independência e tudo mais, que a gente viu até então, como, por exemplo, as revoltas inglesas lá no século XVII,
A independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, já no século XVIII, elas têm um caráter muito elitista, né? São revoluções burguesas. Por quê? Porque elas foram lideradas por uma parte muito específica da elite social, da burguesia. E a independência do Haiti, a Revolução Haitiana, ela foi protagonizada pela população do Haiti, que era, em sua maioria, composta pelos negros escravizados que vieram trazidos da África, né, à força. E isso torna esse tema da nossa aula muito interessante, ok? Então, vamos para a atividade número 1, que aí eu vou explicar a atividade e aí eu vou explicar um pouco mais de como aconteceu a Revolução Haitiana. Essa atividade aqui pede para a gente destacar como foi o período da colonização dos franceses na ilha de São Domingos. E pede para destacar qual tipo de economia e as principais características da sociedade colonial. Então, pessoal, primeiro, a sociedade colonial francesa era uma sociedade escravista, tá? E o principal produto da economia era a plantação de cana-de-açúcar. Além da cana-de-açúcar, tinha a plantação de cacau, de café, mas a cana-de-açúcar era o principal produto. E a colônia de São Domingos foi uma das colônias mais rentáveis da época colonial, tá? E tinha uma das maiores produções de açúcar da época colonial. Então, era de muito interesse da França manter essa colônia. E o que sustentava esse sistema extremamente rentável era justamente a escravidão, tá? As plantações de cana-de-açúcar eram no sistema de plantation, que era o principal sistema de agricultura das sociedades coloniais na América, que eram grandes plantações de grandes latifundiários. Latifúndios são grandes concentrações de terra na mão de poucas pessoas. Então, você tinha, de um lado, os europeus brancos, os franceses, que eram os donos dessas fazendas, né, desses latifúndios, das plantações, principalmente de cana-de-açúcar, e movendo toda a engrenagem lucrativa dessa economia colonial, você tinha o tráfico de escravos, você tinha o regime escravista, que eram homens, mulheres, crianças africanas que foram trazidas à força de vários países da África para a ilha de São Domingos, no Caribe, na América Central, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, num regime cruel de escravidão. Então, você tem aí uma sociedade marcada por uma minoria branca, e isso aparece aqui no texto, tá, da atividade. Eram nos fins do século XVIII, eram cerca de 40 mil franceses que exerciam o controle violento sobre uma população de aproximadamente 450 mil escravizados. Então, você tinha uma minoria francesa, branca, que eram donos das plantações, e a grande maioria da população era composta por escravos nascidos na África, ok? E que trabalhavam nessas plantações. Ou seja, era uma sociedade colonial com características extremamente desiguais e violenta,
né? Porque o regime escravista é um regime violento. E o tipo de economia era baseado na plantação de cana-de-açúcar, que era extremamente rentável, era a colônia francesa mais rentável da época. E aí você tinha essa sociedade, composta em sua maioria por africanos escravizados e por uma minoria branca, donos das fazendas, e essa economia de cana-de-açúcar baseado no trabalho escravo, ok? Então aí a gente já consegue, né, responder mais ou menos a questão número 1. E vocês, para responder, além dessa aula, vocês vão ler o texto, tá? Esse daqui. E vão analisar o mapa, tá bom? E aí a gente vem para a questão número 2. Questão número 2 traz aqui uma imagem de uma das batalhas que aconteceu na ilha de São Domingos, uma das batalhas da Revolução Haitiana, né? Que a gente pode observar aqui a população negra, escravos e ex-escravos, contra um exército de europeus brancos. As questões da atividade 2, vocês vão responder interpretando a imagem e também o texto, tá? Vai ajudar vocês a responder essas questões. Aqui, a gente tem na pergunta da letra D, qual movimento inspirou os revoltosos de São Domingos? Pesquise. Como a gente está aprendendo já algumas aulas, o movimento que inspirou várias revoltas na Europa e também na América foi o movimento iluminista. A Revolução Haitiana, pessoal, começou em 1791, no século XVIII, 2 anos após o início da Revolução Francesa. Mas os ideais iluministas já circulavam pelo mundo há muito mais tempo que isso, e durante todo o século XIX houve revoltas de escravos no Haiti, em São Domingos, ok? Várias dessas revoltas foram reprimidas violentamente pela França, até que em 1791, inspirado pelos ideais iluministas, começou a revolução que daria a independência ao Haiti em 1804, ok? Durante esse período se destacou algumas lideranças, como Toussaint de Louverture e Jean-Jacques Dessalines. Então, aqui a gente vai para a letra E. Quais eram os objetivos dos revoltosos? Primeiro, a abolição da escravidão, né? Porque era uma sociedade que a grande maioria da população era composta de escravos e ex-escravos, e a minoria de europeus que tinham o poder sobre as plantações, sobre os lucros, e do outro lado, os escravos que sofriam grande violência, muito característico do regime escravista. Então, primeiro objetivo, né? Quais eram os objetivos dos revoltosos? Foi o fim da escravidão e depois o fim do domínio francês e a independência de São Domingos, a independência do Haiti. Esse processo durou alguns anos, tá? Mais precisamente
13 anos. Começou em 1791, como eu falei para vocês, e o Haiti só conquistou a sua independência em 1804, tá? Foi um processo bastante violento, né, de revolução, que durou muitos anos, que foi reprimido também violentamente pela França, que não queria abrir mão da sua colônia, mas que foi vitoriosa em 1804. E como eu falei, foi uma revolução protagonizada por escravos e ex-escravos africanos. Então, em 1804, o São Domingos conseguiu a independência da França e virou Haiti. A partir de 1804, que a ilha de São Domingos passou a se chamar Haiti e se tornou um país independente. Só que aí a gente chega aqui na questão número 3, que pede para que a gente fale sobre as dificuldades enfrentadas pelo Haiti logo após a proclamação de sua independência. Essa história toda que eu estou explicando para vocês, né, que eu já disse, tem características super especiais por ser uma revolta totalmente popular, protagonizada por escravos e ex-escravos, um processo inédito de independência, de abolição da escravidão, protagonizado pelos próprios escravos, né, pelas próprias pessoas africanos escravizados, o que é muito especial. Só que o Haiti, logo após a sua independência, enfrentou muitas dificuldades que têm consequências até hoje, porque hoje o Haiti é um dos países mais pobres da América e um dos mais pobres do mundo. E isso é consequência de um processo histórico muito cruel. Primeiro que foi uma colônia, né, com regime escravista, e após a independência, os vários países, como a própria França e como os Estados Unidos, demoraram para reconhecer o Haiti como um país independente. Depois de 13 anos de guerras, de revoltas, né, de batalhas pela independência, passando por algumas lideranças, o Haiti consegue independência em 1804, mas não foi reconhecido. E depois de tanto tempo, né, de guerra, a agricultura do Haiti, a economia do Haiti, o país estava devastado, né? Tinha que começar do zero. E além de tudo, por não ter a sua independência reconhecida, o Haiti sofreu um embargo econômico, ou seja, vários países proibiram o Haiti de fazer transações comerciais com eles. Então, o Haiti não podia vender os seus produtos para esses países, como a França, os Estados Unidos e outros países importantes, e também não poderiam exportar os produtos desses países. E isso teve várias sérias consequências na economia haitiana. Em 1825, a França reconheceu a independência do Haiti, mas com uma condição, que o Haiti pagasse uma indenização, né, pelas perdas que a França teve no processo de independência, né, que é uma grande crueldade, porque a França explorou, né, o território, a ilha, durante anos. Teve um processo de independência sangrento, né? E logo depois, para reconhecer a independência do Haiti, a França pediu uma indenização que foi paga pelo Haiti, mas que acabou zerando os cofres públicos do país. Então, você tem aí como dificuldades enfrentadas o embargo comercial
e a demora no reconhecimento da independência, além dessa indenização cobrada pela França, tá? Eu espero que tenha sido claro, né, que tenha ajudado vocês a fazer as atividades, que vocês fiquem sabendo um pouco mais sobre a independência do Haiti, porque é realmente uma história bastante interessante e única aqui da história das Américas, e infelizmente ainda pouco conhecida, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais, o livro didático de vocês, tá? Nas páginas 85, 86 e 87, traz um pouco sobre a história da independência do Haiti, da Revolução Haitiana, tá bom? Até mais, aguardem os vídeos aí da semana 2, da 3 e da 4, ok? Então, tchau, pessoal. Obrigada.